Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler alguns versos. São 30 versículos. E com certeza não será possível, dentro do tempo que nos é possível aqui, cabível, explanarmos todo esse texto. Mas aquilo que é de essencial nós falarmos, estaremos explanando nessa manhã. Efésios capítulo 1, verso 3. Filipenses 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Vamos ao verso 12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Vamos ao verso 27. Filipenses 1, 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, como uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isto é sinal de perdição, mas para vós de salvação. E isto vem de Deus, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Senhor Jesus Cristo, louvado seja por esta palavra tão preciosa, meu Deus, em que o apóstolo Paulo não só orientou a igreja de Filipos, mas que também nesses dias, meu Deus, nos exorta, nos orienta a como devemos nos posicionar. Ajuda-nos a manter a unidade com o Teu Espírito Santo e a unidade com os irmãos. Ajuda-nos, meu Deus, a ter o foco no Senhor Jesus Cristo, em Sua palavra e em Suas promessas. A dependermos de Ti, Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a Tua instrução, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento dos espíritos, das intenções que muitas vezes estão diante de nós, das propostas de evangelho que estão diante de nós, das propostas de mensagem, meu Deus, que possamos ter o critério do Senhor Jesus Cristo na escolha daquilo que devemos vivenciar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Afasta todo mal, os inimigos da pregação do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a força opositora das trevas parta em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos, meu Deus, que estão nos assistindo pela plataforma do YouTube, meu Deus, e pelo Substack. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam reanimados pelo poder da Tua palavra e que venham professar a fé, estejam alinhados com o Senhor Jesus Cristo. Assim te pedimos nesta manhã e assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Muito importante termos foco naquilo que estamos fazendo, termos foco no compromisso que temos com o Senhor Jesus Cristo.
num certo momento de nossas vidas, a palavra de Deus veio ao nosso encontro por pessoas próximas, em alguns casos específicos, por meio da mensagem evangelística, ou às vezes num convite, indo à igreja, ouvindo ali a palavra, o Espírito Santo tocou em seu coração, em nossos corações, e nós sentimos que não somos somente filhos de Deus, agora pela aceitação do Senhor Jesus Cristo, temos que ser servos. Especificamente o apóstolo Paulo, que esteve ali, cresceu aos pés de Gamaliel, ouvindo e sendo ensinado por um dos maiores mestres do judaísmo, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e agora sim ele pôde aprender em profundidade o sentido da vida, o sentido da lei, e mistérios lhe foram revelados. É muito comum vermos lá na carta de Paulo aos Efésios ele falar desse mistério, esse mistério que a ele foi revelado em profundidade, que estão contidos no Senhor Jesus Cristo. Se andamos com o Espírito de Cristo, nós seremos ressuscitados dentre os mortos. Se andamos com o Espírito de Cristo, seremos reavivados em nossas lutas, em nossas dificuldades. E a igreja como um todo, no coletivo, orando uns pelos outros, nós vamos sendo reavivados nas lutas, nas dificuldades. O Senhor vai nos aperfeiçoando, e ao mesmo tempo em que aperfeiçoa aqueles que nos lideram. Então é muito importante um alinhamento e uma unidade com o Espírito do Senhor Jesus Cristo para sermos vencedores. Vemos que é uma carta que tem um teor de ensinamento a passar lutas e dificuldades. Como devemos nos portar? Como devemos nos conduzir em meio às lutas e às dificuldades? O diabo fará de tudo para roubar, nos arrancar dessa unidade, nos arrancar deste alinhamento, roubar a nossa fé, roubar a palavra de nossos corações. E nós temos que estar atentos em Cristo Jesus e na sua palavra, para não nos desprendermos, cairmos da graça. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender este compromisso, como foi dito, entregue em parte no início da introdução deste culto. Nós temos que entender que o Senhor não nos abandona em hipótese alguma. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O desafio para levar o Evangelho de Jerusalém aos confins da terra era enorme, grande, imensurável. Por suas próprias competências eles não teriam força, mas com a ação do Santo Consolador isso seria possível, como está em Atos capítulo 1:8. Não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo isto é possível. E temos que entender que quando assim fomos chamados, fomos resgatados, o Senhor está cumprindo uma obra de aperfeiçoamento do nosso ser, da nossa vida, e jamais poderemos perder o foco disso, como foi afirmado isso aqui no capítulo 1, o verso que nós lemos, o verso 1:6, estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Salvação é um ato e santificação é um processo. Nós vamos ao longo do processo das nossas vidas, desde o dia em que encontramos o Senhor Jesus Cristo, o Senhor começa essa obra de aperfeiçoamento, tirando e expurgando da nossa vida por meio do seu sangue, por meio da obra de conscientização do Espírito Santo, por meio de sua força e seu poder, porque alguns se encontram em cadeias muito elevadas de força e de intensidade, cadeias até demoníacas, laços e correntes, e há uma necessidade do poder sobrenatural do Espírito Santo para romper com essas cadeias. O apóstolo Paulo tinha algumas cadeias dentro do legalismo judaico, o que trazia orgulho a ele ser alguém, um mestre no conhecimento do judaísmo. Teve que ser quebrado e moído para passar a enxergar, teve que ficar cego no caminho de Damasco. Alguns têm que ser moídos. O Senhor vai usar a vara de correção do mundo e de todas as conjecturas que possam envolver o nosso meio, as pessoas com quem nos relacionamos, e assim Ele irá nos aperfeiçoar. O Senhor vai incrementar, o Senhor vai agir, o Senhor vai tirar as obstruções, os impedimentos da nossa vida, e no
propósito final o Senhor vai concluir. Ou seja, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, nós receberemos a nossa coroa, nós receberemos os nossos corpos incorruptíveis, nós receberemos novas vestes. Como nos diz o texto da igreja de Filadélfia, teremos até monumentos memoriais com o nosso nome, teremos um novo nome, teremos a saúde eterna, teremos aquilo que Adão perdeu lá no passado. São inúmeras bênçãos que poderíamos correlacionar nisso no dia de Cristo, no dia da sua vinda gloriosa. Por isso não podemos deixar a nossa mente se dominar pelas circunstâncias da vida, pelas perdas, pelas lutas. Às vezes começamos, quando aceitamos a Cristo, começamos ao lado de alguém e de repente essa pessoa, por alguma aflição, por algum problema, por alguma dificuldade, por ficar presa às vezes numa vitrine de vida, da vida, a pessoa fica e nós temos que avançar sozinhos, perdemos entes queridos, pessoas importantes para nós. Mas o nosso Deus, Ele continua mantendo firme a aliança que tem conosco. O intuito é de que em todos os acontecimentos que possam vir a acontecer, o Senhor tem aliança conosco e Ele irá cumprir o seu propósito. Veja no verso 1:7. É justo que eu me sinta assim a respeito de vós, pois estáis em meu coração. Veja como o apóstolo Paulo, como um bispo e supervisor de tantas igrejas as quais ele fundara, ele tinha uma preocupação especial com a igreja dos filipenses. Os filipenses entenderam muito bem do que é serem participantes das aflições de Cristo. Ele sabia muito bem isso porque a igreja de Filipos foi a que mais sentia as necessidades do apóstolo, vendo em suas dificuldades. Com certeza, ao contemplarem as marcas que estavam em sua pele, os apedrejamentos, os açoites com vara, os açoites com chicote, né? Então olhavam para o apóstolo Paulo e vendo que ele estava entregando o seu corpo ao Senhor Jesus Cristo, como um participante das aflições de Cristo. Ele trazia os estigmas, as marcas de Cristo na sua pele. Eles estavam compreendendo muito bem que se seu líder, o seu grande líder apóstolo Paulo, o bispo, estava sofrendo todas essas marcas, essas dores, eles também poderiam estar passando por isso. E isso é muito importante a igreja do Senhor Jesus Cristo entender. Estamos entendendo hoje, nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que existem mensagens de conveniência, e isso é muito utilizado como estratégia para pescar as almas, para que as almas entrem ao reino, façam parte das igrejas, para que se possa atingir a receita no final do mês, pelas contribuições, para que a igreja possa manter as suas portas abertas. Se traz um evangelho muitas vezes de triunfalismo, um evangelho de facilidades, e às vezes passam décadas e décadas e décadas, e todos os domingos a pessoa, como um bebê na fé, fica recebendo mensagens triunfalistas, e muitas vezes a pessoa não está preparada para a vida e para as dificuldades. Estamos vivendo, como eu já acredito que estamos vivendo já, a tribulação, e vemos que muitos não estão preparados para passar pela tribulação, pelas privações, não estão preparados como Ananias, Azarias e Misael para enfrentarem a fornalha ou a cova dos leões. Não estão preparados porque não conhecem a palavra e não estão sendo ensinados com relação à palavra. Não estão sendo ensinados a disciplinarem os próprios corpos no conhecimento da palavra, a se dirigirem particularmente, voluntariamente à palavra de Deus e ali retirarem o alimento. Estamos vivendo dias difíceis. Às vezes não encontramos uma mão de obra capacitada para estar difundindo o evangelho. Muitos pregadores aí, como se fossem trocados os pneus dos carros em movimento, e já saem para pregar, se convertem e já querem pregar, e às vezes vemos certos pregadores quebrando a cara, se decepcionando com o evangelho, porque não foram esvaziados a princípio. Moisés teve que esvaziar, né? Quem já assistiu o filme de Moisés, interpretado por Charlton Heston, vemos que Moisés cresceu ali no Egito, e vemos a experiência de crescer na maior universidade daquela época, que era no Egito, e de repente Moisés tem que esvaziar quando
o príncipe do Egito lá o expulsa e o bane da cidade, o bane do Egito, depois que ele ali matou o egípcio, e vemos Moisés caminhando pelo deserto, e ali começa o seu esvaziamento. Fazia parte do processo, ir para a casa de Jetro, casar com a filha de Jetro, a Zípora, e depois cuidar de ovelhas para assim estar esvaziando, aprendendo a cuidar de rebanho, proteger o rebanho. Às vezes nós não entendemos, mas Deus está cumprindo a obra, Deus está cumprindo o propósito, pelos infortúnios que estamos passando. Os pastores, as ovelhas estão passando por dificuldades e lutas, os infortúnios, as perdas, as traições, frustrações, tudo isso faz parte. Basta você ver a novela da vida de Davi ali no livro de Samuel, 1º e 2º Samuel. Vemos o Davi que derrota o gigante, vemos o Davi que proporciona pela unção que tinha sobre a sua vida, a inveja e o ciúme que ele proporciona no seu sogro Saul, viver foragidos em cavernas, até ele ali estar sendo colocado como rei da confederação de Israel. José a mesma coisa, e o próprio Senhor Jesus Cristo. Imagine as dificuldades que Maria passou quando recebeu o anúncio: você vai ser a mãe do meu filho. Quantas dificuldades. E para José também: você vai assumir o meu filho. Meu filho vai nascer através de Maria. Mas eu não sou o pai. Assumiu um filho que não era dele. Enfrentou os desafios. Então o Senhor Jesus Cristo, ele sofre desafios no seu processo de encarnação. Ele que habitava de eternidade a eternidade, né? De repente tem que encarnar e enfrentar todas as dificuldades, toda a provação, e foi fiel até a morte, como escravo fiel, foi fiel até a morte, morte de cruz. Então temos que entender que não estamos aqui formando crente casca de ovo. Temos que entender que o Filho de Deus e todos os heróis da fé passaram as mesmas dificuldades, dificuldades semelhantes às quais passamos. Mas temos uma certeza que em meio a todas essas dificuldades, o Senhor está a nos aperfeiçoar. Em todas as lutas e dificuldades, Ele está conosco em todo o tempo. Cantamos em refrão de música, aqui é um dos hinos preferidos da minha esposa: estás comigo em todo o tempo. O Senhor permite a cada instante isso, até na dor. Paulo, essa igreja de Filipos aqui, ela nasceu num momento de dor. Houve uma necessidade de Paulo receber açoites em sua carne, ser colocado no tronco, juntamente com Silas, sofrer uma injustiça. Aí nasceu a igreja de Filipos, na casa de Lídia, né? Onde ele conheceu o futuro bispo de Éfeso, que era Timóteo. Essa igreja nasceu disso. Então veja como Paulo entendia que todos os sofrimentos contribuíam para a formação, para a coleta de cristãos, ou seja, para agregar cristãos, para a formação de cristãos, para a formação da sua estrutura espiritual, para poder suportar e cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes a gente reclama, né? Ah, não estou disposto a carregar ninguém, não. Eu não aguento peso, eu não aguento fardo. As pessoas às vezes não querem pôr a mão na massa. Ah, eu vou entrar ali, vou trabalhar demais. Ali o fardo é pesado. Quem quer carregar essa pessoa? Não quero carregar. As pessoas vão buscando viver uma vida de conveniência e às vezes buscam também dentro do ministério um evangelho de conveniência, né? Não querem pôr a mão no arado, não querem pegar no pesado, né? As pessoas buscam níveis, né? Ou talvez ali no chamado de Ezequiel, né? Tu vais pregar um evangelho mesmo tendo ataques epiléticos. Tua língua irá ao céu da boca, tu irás ser manietado, amarrado depois de pregar a minha palavra. Vem para águas profundas. Ah, Senhor, já molhei o tornozelo, tá bom. Vem mais. Já molhou o joelho, tá bom. Não, vem para até cobrir a cabeça. Vem, aprofunda-te nos mistérios do conhecimento e naquilo que eu quero te revelar. O conhecimento de Deus é tão profundo e algo tão precioso e imensurável, e havia uma necessidade até de colocar um espinho na carne de Paulo devido às revelações que Deus lhe concedeu nos ministérios. Ele tinha os 5 ministérios,
todos os dons espirituais, ele poderia totalmente, né, em momentos de orgulho, ou numa síndrome luciferiana, numa doença luciferiana, cair da graça, né? Qual foi o anjo, a criatura mais exaltada no céu, né? O Lúcifer aguentou tantos benefícios lá no céu. Ele pensou que poderia assumir a adoração que é devida ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Tentou o golpe e de lá foi derribado. Então nosso Deus sabe como trabalhar. Deuteronômio 8 nos traz uma grande revelação. Deuteronômio 8:18. O Senhor vosso Deus vos leva ao deserto para vos provar, para vos tentar, para testar, para saber o que há no vosso coração, para no fim vos fazer o bem. É importante entendermos quem nós verdadeiramente somos quando estamos sendo provados. Se continuamos firmes confessando que Jesus Cristo é o Senhor, ou se vamos blasfemar. Que vem as lutas e as dificuldades, e o que acontece? Né? Alguns se apegam com muito fervor e contrição ao Senhor. Outros abandonam o Evangelho, blasfemam da cruz e negam o Evangelho. Esse dia, de forma descaradamente, estava vendo lá no YouTube, lá no canal evangélico, um jovem dizendo: ah, meus caminhos, parecia que estava tudo fechado quando eu ia na igreja. Eu fazia campanha, fazia tudo. Agora eu estou servindo ao diabo, estou servindo a alguns espíritos aí, falou o nome das suas entidades, numa religião aí, eu não posso nem citar o nome, senão derrubo o vídeo, né? E ele está falando: agora meus caminhos estão tudo abertos, tudo que é obstrução da minha vida foi tirada, meus caminhos estão abertos, ou seja, realmente, sua vida está aberta para você conquistar tudo que vai ficar nesse mundo. Como diz o profeta Joel, de sorte que nada poderemos levar nessa terra. Você tem prosperidade, você tem riqueza, você tem muitas pessoas te amando, muitas pessoas te adulando, cheio de aduladores. Mas você não vai levar nada disso para o céu. Muito pelo contrário, o local onde você pode ir, você poderá ir como juízo de Deus. Ali você vai ter a consequência de viver uma vida dissoluta e entregue à carne. Então veja como as pessoas muitas vezes não têm sentido da vida. Quando estamos sendo provados, não podemos perder o sentido da vida. É um dos versículos básicos que todos nós às vezes decoramos, até mesmo crianças que não sabem ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo diz: ninguém vem somente por mim. Não existe em nenhum outro, a não ser no Senhor Jesus, a forma e o meio pelo qual possamos encontrar a salvação. Então veja, ele começou uma boa obra e vos irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O Senhor Jesus Cristo voltará e ele vai concluir essa obra. No verso 7, é justo que eu me sinta assim a respeito de vós, pois estás no meu coração, já que sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Veja que ponto chegou a igreja de Filipe. Se conscientizou. Prenderam o Filho de Deus por uma conspiração. Agora prenderam Paulo. Paulo estava preso por meio de injustiças, de conspiração. Satanás usou seus agentes e conseguiram prender o apóstolo Paulo. E a igreja se conscientizava disso, né? Vendo que estava sendo aprisionado ali o missionário, eles se tornavam participantes, continuavam intercedendo, como a igreja primitiva lá intercedia pelo Pedro. Senhor Jesus, solta o Pedro, solte a Pedro, solte a Pedro. Como nós estamos orando pelos nossos irmãos que sofreram injustiça do 8 de janeiro, né? Senhor Jesus, solte aqueles pastores, solte os conservadores. Estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo proteção aos cristãos dos 4 cantos da terra. Estamos fazendo isso. Mas tem gente que é da igreja que às vezes não está preocupado com os seus irmãos que estão aprisionados. Tenha curiosidade. Eu não preciso gastar aqui 30 minutos para falar do que os nossos irmãos estão sofrendo na África e na Ásia. Se eu falar, derrubo o vídeo, né? Das atrocidades que estão ocorrendo com os nossos irmãos. Veja como a igreja de Filipe estava preocupada. Paulo está precisando, aí eles enviavam por meio ali dos outros auxiliares de Paulo. Manda isso, envia isso para Paulo, porque Paulo deve estar precisando. Paulo sempre foi alguém fiel e digno da pregação do Evangelho. Nunca distorceu a doutrina.
da palavra de Deus. Envia para Paulo o que ele precisa, a igreja congregada, unida, alinhada com o Senhor Jesus Cristo, participante, participando das aflições de Paulo, em meio às perseguições, porque também na província onde ele estava, o evangelho estava sendo perseguido. Eles estavam engajados, participantes, né? Você que trabalha aí com a gestão Toyota aí, você sabe muito bem, né? Nós vemos lá que os gestores da Toyota arregaçam a manga, tá vestido lá de terno e gravata, mas ele larga tudo e vai no meio da fábrica trabalhar lá. Isso é o quê? Participação, engajamento no sistema produtivo para atingir a meta, atender a necessidade do cliente. Às vezes nós não fazemos o que os gestores da Toyota fazem para atingir a meta de produção. Ou seja, não atendemos, não que o nosso Deus tenha fins lucrativos, mas às vezes nós não encontramos pessoas engajadas na sua obra, possuem dons, qualidades, talentos, né? Possuem dons que poderiam, recursos que poderiam, talentos que foram deixados ali, talentos inerentes, e às vezes já foi concedido pelo Espírito Santo, uma pessoa não usa aquilo em prol do reino. A igreja de Filipos nos é exemplo. São participantes, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Era um período conturbado este que Paulo estava pregando a palavra de Deus, pois já tinham, naquela época, como nos dias de hoje, muitas intenções, falsas motivações, e às vezes intenções inescrupulosas e exploratórias para com o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho e a sua igreja. Lideranças terríveis, né, que às vezes deturpavam a doutrina, traziam um evangelho de conveniência, traziam um evangelho muito mais pesado do que a graça e que não poderia salvar. Pregamos aqui no domingo passado sobre o erro da igreja da Galácia em se anexar os valores do judaísmo, a ritualística do judaísmo, para incrementar no cristianismo, e só assim eles poderem ser salvos. Veja que os desafios do cristianismo no primeiro século eram grandes e terríveis. A igreja tinha que estar atenta e selecionar com critérios quem seriam os seus líderes. O apóstolo Paulo fala deles aí. Veja no verso 1:14. Animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então veja aqui que Paulo está falando que as prisões dele, as prisões que eles estavam sofrendo, faziam eles reconhecer: perseguiram o Senhor Jesus Cristo e o mataram, vão perseguir os verdadeiros líderes, e eu estou disposto também a ser perseguido e morrer pregando este mesmo evangelho que o apóstolo Paulo prega. Veja que no verso 15 o que ele fala: é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja. Inveja. Tem um negócio de inveja, né? Isso ocorre às vezes no meio pentecostal e neopentecostal. Um olha para o tamanho da catedral do outro e fica: por que a igreja do outro está crescendo, né? Qual a estratégia? Qual a arma secreta, né? E aí vem aquela técnica de benchmarking, né? Copiar as melhores práticas. Aí eles começam a copiar, copiam os seus jargões, copiam a forma de se vestir, pinta a igreja igual, né? Usam a mesma técnica de iluminação, as mesmas músicas. E às vezes a gente olha para alguns ministérios de onde estão sendo copiadas essas práticas. Aí uns caras que já caíram em pecado, já fizeram algumas trocas, algumas substituições, se envolveram em alguns escândalos, né? O joio vai crescer no meio do trigo. Nós não estamos aqui para julgar, mas vai ser separado no dia de Cristo, como Paulo disse aqui. No dia glorioso da sua vinda, o Senhor vai separar o joio do trigo. E nós sabemos que a gente passa por provação para que o que é errado venha a cair, venha a ser separado, venha a ser dissolvido. Tudo isso que é impuro venha a ser retirado mesmo. A prova de fogo vem, como disse Pedro, para lapidar os que são dele, que são de ouro e sejam refinados, e expurgar aquilo que não é de Deus. João fala: esses estavam em nosso meio, mas não eram dos nossos.
não puderam permanecer entre nós porque não são de Cristo, né? Alguns aí já até morreram, né? Lá na África tem uns que já morreram. Discípulos maus, servos maus que foram eliminados no processo da obra. Então veja que alguns têm por inveja, né? Copiam por inveja, querem que meu ministério cresça igual. E quer ter um ministério por inveja e não quer cumprir a vontade do Senhor. Porque às vezes Deus quer um servo numa determinada região, mas o servo não quer ir para a região onde Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, né? As pessoas, para falar a verdade, alguns líderes, não todos, não querem ficar por baixo. Não querem passar pelo processo de esvaziamento. Não querem pagar o preço de estudar a palavra de Deus para exercerem seus ministérios. Por isso que muitos quebram a cara. É por isso que muitos, no último dia, serão reprovados. Veja, e discórdia, isso ocorre, discordância de pensamento, discordância de doutrina. Veja em Atos capítulo 14 e 15, as decisões, as resoluções do Concílio de Jerusalém. Foi com muita discussão, foi com muitos debates ali, houve separação. Houveram ali grupos partidários da circuncisão e os da incircuncisão. Prevaleceu o grupo de Paulo no Concílio de Jerusalém, ao ponto de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, reconhecer que o que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo entre os gentios vinha da parte de Deus e era a vontade do Senhor Jesus Cristo. E ali foram tecidas as resoluções, que os gentios deveriam se manter longe da idolatria, se manter longe da imoralidade sexual, não comer carne sufocada e nem comer sangue. Essas resoluções eram fundamentais para que os pagãos pudessem compreender que agora aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e não podemos ter essas práticas abomináveis do cristianismo, independente de praticar a ritualística dos judeus, do judaísmo. Mas, mesmo com essas resoluções do primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, muitos judeus que eram fariseus se converteram e eles continuavam falando da necessidade. Isso atrapalhava a unidade, fragmentava a igreja. E aí gerava o quê? Discórdia. Vinham com o evangelho, às vezes traz bagagem, né? Às vezes o cara vem lá da filosofia, aí leva aquela filosofia e quer misturar no cristianismo práticas e tendências. Como eu falei, alguns bispos aí estão atentos, eles estão olhando por que algumas igrejas estão crescendo e outras não. E aí eles trazem as tendências, as práticas, a cultura. Será que tem legitimidade isso? Né? Por discórdia, aí entram dentro da igreja, querem implementar aquilo no ministério que não é dele, não respeitam a visão que o pastor teve, aí começam a ver as discrepâncias. E as igrejas racham, as igrejas se dividem.